É, ok. Então, para vocês tentarem fazer as atividades, lá nos exercícios tem alguns exercícios que são do assunto da semana passada e tem exercícios também que são parte do assunto dessa semana e um pouquinho da semana que vem, mas é basicamente da semana passada e dessa semana. Tá, então hoje a gente vai continuar o assunto. Sério? Meu Deus. Caramba. É porque eu acho que é muito simples o nome da sala, né? Ou... Como é que era o nome dele? Vocês lembram? Carlos, tá. Tinha outros nomes. Olha, tinha uma pessoa que já estava aqui na sala, mas eu não sei, talvez seja um aluno só. O Estevão. Daí. Ok. Tá bom, então. Vamos seguir aqui qualquer coisa, eu quico a pessoa. E aí, no futuro, eu faço uma senha, né? E vocês entram com a senha, porque é melhor mesmo. Hum. Mas tá bom, então, gente. Vamos lá. Eu vou ficar de olho aí, se aparecer alguém, tá bom? Então, beleza. Hoje eu vou fazer uma revisão, né? Até porque pediram na aula passada, eu vou fazer uma revisão rápida do que a gente viu na aula passada também. Então, hoje a gente. Revisão, mas a gente vai falar de aceleração, MRUV. O MRUV é o movimento retilíneo uniformemente variado. Que a gente vai ver o que é. Assim que a gente vir o que é a aceleração. Que aí vai ficar claro. Tá. E queda livre é o movimento de queda dos corpos pela gravidade na Terra. Então tá. Beleza. Então, ok. Revisão da aula passada. A gente se propôs a estudar o movimento. Aqui. A gente se propôs a estudar o movimento. O que é estar em movimento? É quando sua posição muda com o tempo. Para falar de posição, eu preciso de um sistema de coordenadas e para falar de movimento em geral, eu preciso de um referencial. Então, para estudar movimento, eu preciso de um referencial. Referencial me diz em relação a que eu estou me movimentando, porque isso é relativo. E o sistema de coordenadas me diz em relação a que eu tenho essa distância, porque em relação a que é a minha posição, porque posição também é uma coisa relativa. Então, tendo o referencial, tendo o sistema de coordenadas que me permite medir posição, tendo um relógio que me permite medir tempo, eu consigo estudar o movimento. E é basicamente isso que a gente viu. Além disso, a gente definiu velocidade. Velocidade é o jeito que a gente mede a rapidez do movimento. Então, quão rápido está esse movimento? Movimento é a mudança da posição com o tempo. Para medir o quão rápido ele acontece, eu vou fazer uma divisão. Eu vou fazer o quanto que ele está andando dividido por quanto tempo que passou. E aí, com isso, eu consigo medir, ter uma noção do quão rápido esse número, né, que é a velocidade, vai me dizer o quão rápido o movimento está acontecendo. Aí, beleza. Aqui eu já estou colocando uma coisa que eu não coloquei antes, que é colocando uma setinha junto com a velocidade para indicar o sentido, para indicar que está indo para a direita. Eu não estava fazendo isso antes, isso não é necessário quando a gente está em linha reta. Porque em linha reta, se a velocidade é positiva, isso já quer dizer que ela está indo no sentido em que a reta cresce. Nesse sentido aqui, em que os números crescem, tá vendo? Aí, se ela é negativa, significa que ela é nesse outro sentido.
Então, não precisa, mas eu coloco agora, estou colocando agora só para ficar mais claro o que está acontecendo. Aí a gente viu esse conceito de velocidade. Tem uma velocidade em cada tempo de um movimento aleatório. Você vai ter um valor de velocidade para cada tempo. Aí a gente estudou o MRU. O MRU é o movimento retilíneo uniforme. E o jeito mais simples de falar o que ele é falar que ele é um movimento em linha reta com velocidade constante. Então, essa foi uma utilidade da gente definir o que é velocidade. Porque aí explicar as coisas fica mais fácil. O que é um MRU? É um movimento com velocidade constante. Tá meio ruim, né, a imagem da... Tá ruim a imagem do slide? Agora ficou melhor, parece. Não sei. Talvez seja no meu computador. Tá ruim aqui, tô tendo que usar as duas coisas. Mas tudo bem. Então, beleza. A gente estudou MRU, que significa um movimento com velocidade constante. E aí, é uma coisa que se mexe mais ou menos assim. Tem hora que a sua tela só some. Ela some? Uhum. Ah, eu sei. Putz, é porque... Aí que eu não... é porque eu tenho que deixar o negocinho piscando aqui, ó. Quando eu não mexo muito tempo, ele fica enxergando essa coisinha vermelha piscando ali aqui em cima. Só assim que ele permanece, senão ele fica em posição de repouso, uma droga. Vocês vão ter que ficar, então... Vocês vão ter que ficar vendo esses anúncios aí em cima. Mas tudo bem. Então, eu vou deixar assim, eu acho que assim não vai sumir, não. Tá. Ó, o movimento uniforme, então, é quando a gente tem velocidade constante. Então, quando eu percorro a mesma quantidade de distância nas mesmas quantidades de tempo. Então, a gente está passando com a mesma quantidade de tempo aqui e ele funciona desse jeito, né? E aí a gente viu que como a velocidade é constante e a definição dela é esse... Deixa eu até pegar um laranjinha aqui. É esse ΔS sobre ΔT, que é o quê? Variação da posição dividido pela variação do tempo. Quantidade de posição por quantidade de tempo. Aí, como ela é isso, eu posso simplesmente passar multiplicando o ΔT, né, aqui do lado, e chegar nessa fórmula aqui. Essa fórmula me diz o quanto que eu me desloquei. Então, se eu estou no movimento retilíneo uniforme, eu ando velocidade vezes o tempo que passou. É isso, é essa quantidade de distância que eu ando. E aí, se eu quero saber a minha distância final, o que eu faço é somar a minha posição inicial mais a quantidade de distância que eu andei. E aí a gente tem, então, essa fórmula para dizer onde é que a gente está, se a gente está andando no movimento retilíneo uniforme. Aqui eu mudei um pouco. Antes eu estava escrevendo posição final como SF e posição inicial como SI. Aí eu mudei posição final para S e posição inicial para S0, porque é mais comum mesmo. E também dá menos trabalho de escrever, então, só para falar. Então, aqui é posição final, é posição inicial, mais velocidade vezes o tempo, que é a quantidade de distância que eu andei. Tá. Uma observação sobre a aula passada e o conceito de velocidade. Eu não dei um exemplo em que tinha posições, ou pelo menos velocidade negativa. Só para dizer para vocês o que significa. O que significa posição negativa e velocidade negativa. Então, eu tenho aqui. Posição é simplesmente, né, como eu falei, minha localização em relação ao zero da minha régua, né, se eu estiver numa linha reta. Então, se a posição é negativa, só significa o quê? Que eu estou aqui na esquerda, certo? Eu tô aqui na posição -2. Significa que eu estou à esquerda do zero e não à direita. Isso depende totalmente da minha régua, porque ela poderia estar invertida assim. É relativo. Mas, tendo uma régua, se eu estou numa posição negativa, é porque eu estou à esquerda do zero. Se estou na posição positiva, é porque eu estou à direita do zero. Ok? Velocidade negativa é diferente, porque o que é velocidade? Velocidade é ΔS sobre ΔT, né? Que é posição final menos posição inicial dividido por tempo final menos tempo inicial.
Tempo final menos tempo inicial é uma quantidade que é sempre positiva, porque o tempo só vai para frente, né? Então, se você parar para pensar, se eu pegar um tempo final de um movimento, ele sempre vai ser maior que o tempo inicial, é só o tempo do relógio. Agora, a parte de cima, né, que é a diferença de distância, não. Então, vai depender disso aqui, o sinal da velocidade. Qual que é, se a distância está aumentando, se a distância final é maior ou menor que a distância inicial. Porque se S, que é a distância final, for maior que a inicial, que é o caso que a gente viu aqui, quer dizer que a velocidade é positiva. Então, finge que eu estava primeiro no 0, aí eu andei até o 2. A minha posição final é 2, minha posição inicial é 0. Então, a diferença vai dar 2, que é positivo. Agora, pensa que é o contrário, que a minha distância final é menor do que a minha distância inicial. O que isso significa? Significa que eu fui para trás. Então, eu estou no 0 e eu vim para o menos 2. Quando eu fizer ΔS, vai ficar 0. Vai ficar menos 2, que é a posição final, menos 0. Que é menos 2 dá negativo. O que significa? Que a minha posição foi para trás. Tá, então, essa é a parte de cima da velocidade. Isso define qual que é o sinal. Então, velocidade negativa significa simplesmente que você está indo na outra direção, no outro sentido. Significa o sentido. Então, quando você tem uma coisa negativa, a gente tende a pensar que é pequeno, é menor, sei lá. Mas velocidade negativa não significa uma velocidade que é pouco rápida. Não significa que ela é fraca, entendeu? Que está numa velocidade pequenininha. Significa que ela está na direção para trás, que ela está no sentido para trás dessa reta. Então, velocidade positiva é para a direita. Eu estou me movimentando para a direita. Velocidade negativa, eu estou me movimentando para a esquerda. Aí, se você pode ter o mesmo tamanho de velocidade, só que para os dois lados. Na prática, é a mesma velocidade, só está mudando o quê? O sentido. Então, o sinal da velocidade te diz o sentido. Só queria deixar isso claro, assim, porque quando a gente vê queda livre, né? Isso é importante. Mas, então, há mais uma coisa. Velocidade te fala realmente movimento. Então, quando a velocidade é 0, significa que o objeto está parado. Porque significa que o ΔS tem que ser 0, né? Se a posição final menos a posição inicial é 0, quer dizer que elas são a mesma. Quer dizer que a posição não mudou nada. Então, velocidade igual a 0 significa que o objeto está parado. Tá bom. Deixa eu ver que horas são só. Tá. Beleza. Então, vamos começar a falar aí de aceleração. A gente viu velocidade, que significa quão rápido o movimento acontece. Rapidez. Então, quantidade de posição dividido por quantidade de tempo que passou. Quantidade de distância por tempo. Aceleração. A aceleração a gente define para movimentos onde a velocidade muda. Então, se a gente sabe que a velocidade está mudando com o tempo, vamos fazer uma quantidade que meça também o quão rápido ela está mudando no tempo. Então, a velocidade aqui era para medir o quão rápido a posição mudava no tempo. Aí eu te falei que a velocidade também muda com o tempo. Então, eu vou medir o quão rápido a velocidade muda com o tempo. É tipo a velocidade da velocidade. Então, a aceleração é a rapidez da velocidade. E a gente define ela por ΔV sobre ΔT. É a diferença entre a velocidade final menos a inicial, dividido pela diferença do tempo que passou de novo. Então, primeiro exemplo, no MRU, a gente tem velocidade. No MRU, a gente tem velocidade constante, né? Ou seja, quanto que é o delta da velocidade? Se ela é sempre igual, então vai dar V menos V, né? Que a velocidade final e inicial são a mesma. E aí vai dar 0. Então, toda vez que eu estou num MRU, que a velocidade é constante, a aceleração, que a gente acabou de definir,
É uma quantidade que é zero, dá zero. É um outro jeito de falar, inclusive. Eu posso falar tanto que velocidade é constante, quanto que aceleração é zero, significa a mesma coisa. Tá. Então, exemplos. Exemplos na vida. Opa, pode perguntar, Vigner. Tipo, você... O que você não entendeu? Ainda vou dar os exemplos. Você pode pensar num carro, por exemplo. O carro, a velocidade dele muda se você está no trânsito. Ah, quando eu uso o símbolo. Tá, aqui. Então, o que significa MRU igual a delta V. Delta V igual a zero? Delta S zero. Ah, tá. Então, eu mudei aqui só para falar. Eu mudei aqui só para falar assim. Delta S é a variação do S. O S é o que eu estou chamando, é o nome que eu estou dando para a posição. Então, delta S é a posição final, que eu estou chamando só de S, menos a posição inicial, que eu estou chamando de S0. E o delta T é o tempo final, menos o tempo inicial, que eu estou chamando de T e T0. Então, são números mesmo. Tipo, o S e o S0 é tipo, eu andei daqui até aqui, da posição 3 até a 7. Então, o meu S é esse aqui, 7. O meu S0 é 3. E aí eu vejo quanto tempo que passou. Então, aqui eu estava em 0 segundos, aqui eu estava em 4 segundos. Então, passaram 4 segundos. Esse é o tempo que passou. 4 menos 0. Deu para entender essa parte? É isso que significa delta. É a diferença. Daí, quando a gente está falando da aceleração, a gente está fazendo esse mesmo tipo de diferença, só que com a velocidade. Então, eu falo que além da posição final, inicial, final, além dos tempos final, inicial, né? Eu tenho velocidade inicial e velocidade final. Porque eu não estou mais num movimento em que a velocidade é sempre a mesma. Então, eu vou dizer, no momento inicial eu tinha uma velocidade, sei lá, 5 metros por segundo, por exemplo. E no momento final, V0, né, que eu estou chamando. E no momento final eu tinha uma velocidade 7 metros por segundo. Aumentou. Então é isso. Aí eu vou fazer essa mesma diferença. Eu vou fazer 7 menos 5, vai ser esse V menos V0 aqui, dividido pelo tempo que passou de novo. Então, também 4 segundos. É o quanto que a velocidade mudou em quanto tempo? No tempo. Então, mudança da velocidade dividido pela mudança no tempo. E aí, o que eu estou falando aqui é que se eu fizer isso no MRU... se eu fizer isso no MRU, onde a velocidade é sempre a mesma, então o delta da velocidade, que é a velocidade final menos inicial, vai dar zero, vai dar V menos V de novo. Vai dar zero, essa é a quantidade. E aí, isso quer dizer, então, que a aceleração inteira vai dar zero. Tá? Aí, deixa eu dar uns exemplos, então, que eu estava falando. Quando a gente tem um carro que está andando no trânsito da cidade, com certeza a velocidade dele muda, né? Ele para no semáforo, ele fica no engarrafamento. Então, quando ele para, a velocidade é zero, como eu falei. E em algum momento lá atrás ele estava andando, então a velocidade era diferente de zero. De lá para cá mudou alguma coisa. Significa que houve alguma aceleração, porque a aceleração é mudança de velocidade. Tá? E um objeto, quando cai, que é a queda livre, a gente vai ver mais porquê depois na outra parte da matéria,
mas todos os objetos que a gente tem, todos os objetos aqui na Terra, caem com uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Eles caem todos do mesmo jeito, independente do peso, independente da massa. Eles demoram o mesmo tempo para chegar no chão. E aí, se você me perguntar por quê, eu falo, cinemática não estuda o motivo do movimento, né? Estuda primeiro como é que ele se comporta sem a gente saber a causa. Mas você pode pensar também, a gente observa isso, né? E aí eu vou até mostrar um experimentozinho aqui. Eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês daqui a pouco. Mas tá bom. Então, esses são dois exemplos porque eles são retilíneos, né? Você pode pensar numa linha reta, mas a maioria dos movimentos tem aceleração, porque a maioria não é velocidade constante. Então, se a velocidade muda, tem aceleração. Tá? Então, aí só para dar um exemplo, eu já estava mais ou menos dando esse exemplo, né? Quando o Wigner perguntou aí, de como que calcula a aceleração. Então, eu vou te falar, né? No tempo zero, eu estava com uma velocidade inicial, que é 2 metros por segundo. E no tempo 10, por exemplo, eu estava com uma velocidade final, que é 4 metros por segundo. Tá. E aí eu também te falei minha posição inicial. Isso daqui é para outro momento, mas tudo bem. Como que eu calculo a aceleração do movimento assim? É ΔV sobre ΔT, que é o quê? Velocidade final menos velocidade inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Que é, quanto que é a velocidade final? 4 metros por segundo. Até o tempo que eu vi, né? Que é o que eu estou contando. Menos a velocidade inicial, 2 metros por segundo. Opa, por que o quê? Porque a aceleração é isso? Bom, por enquanto, é só uma definição. Então, eu inventei essa quantidade e eu estou te falando que ela é isso. Igual eu fiz com a velocidade. Essa é uma quantidade que eu tô inventando agora. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente consegue descrever os movimentos de forma mais fácil. Por exemplo, a velocidade eu defini daquele jeito. Depois eu falei, quando o movimento é retilíneo uniforme, eu consigo dizer essa mesma coisa que é difícil de explicar, falando assim, velocidade é constante. Então, é uma definição que eu faço para facilitar eu explicar o que é um certo movimento. Na aceleração, a gente vai estudar um movimento em que a aceleração é constante, que é um exemplo importante de movimento, porque é um exemplo do dia a dia. Inclusive, é o exemplo do movimento que os corpos fazem quando eles caem no chão. Então, é muito mais fácil eu definir o que é aceleração, que é uma quantidade inventada, e depois falar movimentos assim têm aceleração constante, do que tentar te explicar o movimento e depois ver que essa quantidade aí é uma quantidade que sempre fica igual. Tá? Então, esse é meio que o motivo pelo qual eu estou fazendo isso. Mas, a princípio, não tem porquê, assim, é uma quantidade que eu estou te falando, que eu inventei. Eu inventei e eu quero definir o A como a quantidade de velocidade, né? A diferença de velocidade dividido pela diferença do tempo. Isso me diz o quão rápido a velocidade está mudando. Essa é a interpretação. Faz sentido? Deu para entender? Então, que nem a velocidade. Velocidade está mais na nossa cabeça, porque a gente fala mais essa palavra, né? Então, que nem a velocidade é quão rápido a coisa tá, a aceleração é o quão rápido a velocidade tá. Então, o V0 e o V. O V significa velocidade final e o V0 significa velocidade inicial. Antes eu estava falando VF menos VI, assim. É a mesma coisa, eu só mudei o nome, porque fica muito chato escrever isso aqui o tempo todo. A maioria dos livros usa V e V0 mesmo. Então, eu estou chamando aqui, ó, se você olhar aqui, ó, eu chamei de V a velocidade no tempo igual a 10 e de V0 a velocidade no tempo igual a 0. Tá?
São só nomes. No final das contas, você tem que pegar a final menos a inicial, dividir pelo tempo final menos o tempo inicial. Então tá, vou pegar aqui o tempo final, 10 segundos. E o tempo inicial, 0 segundos. Então, essa conta vai dar o quê? 4 menos 2, 2 metros por segundo, aqui em cima, dividido por 10 menos 0, são menos 10 segundos. Aí, 2 dividido por 10 é 0,2. Assim. E aí, eu tenho 1 metro por segundo. Então, eu tenho ali 1 metro por segundo, dividido por segundo. Aí, se eu fizer fração, né, eu só falo que isso daqui é metro por segundo vezes 1 sobre segundo. Mesma coisa. Que é metro por segundo ao quadrado. Olha só. Então, essa é a unidade de medida da aceleração. Como a aceleração é velocidade sobre tempo, então, e a velocidade é dada em metros por segundo, por exemplo, então, a aceleração é metros por segundo, de novo. E aí fica segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Então, vai ser sempre, não que precise ser metros e segundos, né? Pode ser outras unidades, mas vai ser sempre comprimento dividido por tempo ao quadrado. Não apareceu para mim aqui, não. Então... Pois é. Aí tem isso. É assim que calcula. Então, é bem parecido com velocidade, só que agora você tem que pegar a própria velocidade e fazer a variação dela. Tá bom. Então, qual que é... Qual que é o movimento que a gente quer explicar? Por que a gente está definindo a aceleração? Nem a colega perguntou, a Maria Clara. Porque a gente quer falar desse movimento aí, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, na aula passada, a gente viu o MRU, que é o retilíneo uniforme. Uniforme por quê? Porque ele percorria tempos iguais. Em tempos iguais, ele percorria distâncias iguais, sempre. E aí, agora, a gente não está pedindo isso, que a velocidade seja constante. Mas a gente está pedindo que a aceleração seja constante. É um movimento com aceleração constante, ou seja, a velocidade muda, mas ela muda de boas. Ela muda, assim, bacana, muda uniforme, entendeu? Muda de um jeito que a aceleração é constante. É por isso que a gente fala aceleração. Tá? Aí, tá bom, beleza. Aí tem um monte de fórmula. Olha só, gente, tem um monte de fórmula. Cinemática é chato. Todo mundo lembra como cinemática é meio chato, porque tem um monte de fórmula. Só que, principalmente vocês, assim, do 9º ano, que vão ver tudo de novo, inclusive no ensino médio, vocês não precisam saber com detalhes, lembrar e decorar todas as fórmulas. Principalmente para o Cefet, para o Coltec, talvez para a escola, mas para o Cefet, para o Coltec e para o IFMG, eles perguntam muita coisa conceitual. Então, é importante entender o que são os movimentos, o que está acontecendo na vida real. Se você tem que tem que saber desenhar, saber o que está acontecendo mesmo. Então, aqui, ó, do mesmo jeito que lá quando a velocidade era constante, eu podia escrever que ΔS era... ΔS era V vezes ΔT. Aqui, que a aceleração é constante, eu consigo escrever que o ΔV é a aceleração vezes ΔT, porque eu só passo aqui multiplicando, tá bom? E aí, escrevendo isso daqui escrevendo delta, né? Como velocidade final menos velocidade inicial. E depois passando para cá, para esse lado, né? Passando, somando, eu consigo essa equação aqui, que me fala qual que é a velocidade em qualquer tempo. Então,
essa equação me fala a velocidade em qualquer tempo. Lá no MRU eu não precisava dessa equação, porque a velocidade era sempre a mesma, era só uma, era v. Aqui eu preciso, porque ela muda. Então ela vai ser a velocidade inicial, mais o quanto que a velocidade muda, que é aceleração vezes tempo. Então, e a posição? Porque lá no MRU eu conseguia dizer a posição também. Posição era a posição inicial mais o ΔS, que era V vezes ΔT, que era velocidade vezes tempo. E a posição aqui? Aqui, cara, aqui tem uma fórmula nova. E essa fórmula, eu vou explicar para vocês de onde que ela vem na próxima aula. Mas, por enquanto, só quero que vocês saibam que ela existe. Então, quando você está num movimento com aceleração constante, mas a velocidade muda, o deslocamento, né? A diferença de posição, o deslocamento que você faz é dado por essa fórmula. Então, você tem velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. E aí, você pode escrever que a sua posição, né, final, é a posição inicial mais esse tanto que você andou. E esse tanto que você andou é esse carinha aqui. D e ΔS, nesse caso, é a mesma coisa. É o deslocamento, tá bom? Então, você tem essa formulinha aí. Aí, eu até coloquei aqui um exemplo, mas eu não vou abrir ele tanto, não. Porque, assim, conta. Isso aqui é conta. Como eu falei, vocês podem fazer. Então, o que eu falo? Eu acabei de falar duas fórmulas aqui. Uma fórmula que te diz velocidade em todos os tempos desse movimento e uma fórmula que te diz posição em todos os tempos desse movimento também. Então, se eu te der um problema em que eu falo que tem velocidade inicial igual a 2, que é o mesmo que a gente viu ainda agora, 2 metros por segundo no tempo 0 e 4 metros por segundo no tempo 10. E eu falo que a posição inicial é menos 3 metros. Então, a gente já calculou, acabou de calcular a aceleração, deu 0,2 metros por segundo quadrado. Porque eu te falei que ele é um MRUV. E a gente sabe que esse valor vai ser sempre igual. Eu usei dois momentos do movimento para calcular, mas poderiam ser outros. Esse foi o que o problema me deu. E aí ele te pergunta qual a velocidade e qual a posição do carro num instante 1 minuto, depois que passaram 60 segundos. Primeiro você tem que transformar 1 minuto em 60 segundos, porque todas as outras quantidades do problema, a parte de tempo está em segundos. Então só dá certo se tiver tudo nas mesmas unidades. E aí, essa contaiada aí. O que eu fiz? Eu peguei a fórmula da velocidade, que eu acabei de mostrar, que é a velocidade inicial, mais o tanto que a velocidade mudou, e substituí os valores, porque a gente tem todos esses valores. O tempo que passou 60 segundos, a aceleração 0,2 e a velocidade inicial 2. Tá. Você tá mutada, professora. Você mutou. Opa. Beleza. Voltei. Então, a velocidade que o carro vai ter depois de 60 segundos, de 1 minuto, vai ser 14 metros por segundo. Não sei se vocês estão ruim para ver aqui para mim. Tá. E aí, se você usar a fórmula da posição, que eu acabei de falar e não expliquei como é que chega nela, que a gente vai ver depois, você encontra aqui o valor 477. Então, quer dizer que depois de 1 minuto, esse carro vai estar lá na posição 477, a partir do 0, que ele começou no menos 3, então eu usei essa informação. E ele vai estar com uma velocidade de 14 metros por segundo. Eu só queria... isso daqui é mais para mostrar o quê? Eu só peguei duas informações. Cadê? Eu peguei algumas informações desse problema só. Eu falei que no tempo 0 ele está com velocidade 2. No tempo 10 ele está com velocidade 4. E que a posição inicial dele é menos 3. Nem precisei falar a posição final. E só com
com essas quantidades aí que você me deu, eu consigo falar qualquer coisa. Eu consigo falar a velocidade dele em qualquer momento, a velocidade do carro, e consigo falar a posição dele em qualquer momento. Então, por que a gente gosta desses movimentos, tanto do MRU quanto do MRUV? Porque são movimentos simples o suficiente que a gente consegue prever o que vai acontecer com poucas informações sobre ele. E eles também explicam a maioria dos movimentos pelo menos aproximadamente, os movimentos que a gente vê no nosso dia a dia. E aí a gente consegue prever o que vai acontecer, falar onde é que vai estar o carro, né, no tempo tal. E é para isso que serve a cinemática. Então, aí eu falei então lá no começo sobre a importância do sinal, da posição, para dizer que está na esquerda ou na direita do zero. O sinal da velocidade diz que você está andando para lá ou está andando para cá. É isso que o sinal significa, o sentido do movimento. O que o sinal da aceleração agora, que é a terceira coisa que a gente, né? Terceira quantidade do movimento que a gente está olhando, o que o sinal dela indica? Então, quando a gente estava vendo aqui exemplo de aceleração positiva, começando em velocidade positiva. Nesse exemplo aqui, por exemplo. Começou com velocidade positiva 2, e a gente calculou a aceleração, que também é positiva 0,2. O que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade está aumentando em 0,2, o tamanho dela, né? O tamanho dessa setinha aí, está aumentando 0,2 a cada segundo. Tá. Então, é como se alguém estivesse empurrando, na verdade é o motor do carro, né, que está fazendo isso, empurrando ele para frente e fazendo ele ficar mais rápido. Agora, se a aceleração fosse negativa, mas a velocidade inicialmente positiva? Se estiverem em sentidos contrários. O que acontece é desaceleração. Aceleração negativa significa o quê? Aceleração é o tanto que a velocidade muda, dividido pelo tanto que o tempo, né, passou. Então, para isso daqui ser negativo, menor que zero, quer dizer que a velocidade final é menor que a velocidade inicial. Agora eu coloquei o I e o F aqui de novo. Podia colocar velocidade final é V, velocidade inicial é V0. Enfim, velocidade inicial menor que velocidade final, que significa diminuiu a velocidade. Então, se eu começo, que é o caso aqui de baixo, então, esse aqui, ó, tá? Se eu começo com uma velocidade positiva, ou seja, nesse sentido, e a aceleração no outro sentido, a velocidade vai diminuindo, até eventualmente você parar. E isso é o que a gente chama de movimento retardado. E aqui, quando você tem a velocidade na mesma direção, no mesmo sentido da aceleração, a gente chama de movimento acelerado. Então, na vida, né, na prática, quando você pode pensar num carro acelerando mesmo. Quando ele está acelerando, significa que a velocidade dele está para frente e a aceleração dele também está para frente. E quando ele está freando, ele continua indo para frente, né? Ele só está indo cada vez mais devagar, mas ele continua indo para frente. Então, a velocidade dele está para frente, mas a aceleração dele está para trás. Ele está freando. Aí, um videozinho que eu peguei aqui para mostrar para vocês o exemplo disso é um vídeo do super-homem parando um trem em movimento. Porque isso é um exemplo bom. Essas acelerações fica meio estranho da gente enxergar o que está acontecendo, porque a gente não está vendo o motivo. Mas toda aceleração, o motivo dela é uma força que a gente faz. Isso a gente vai ver na próxima matéria. Então, tipo, vocês vão ver aí o super-homem tentando parar o trem. O que está acontecendo quando ele faz isso? Ele está fazendo uma
força que causa aceleração na direção contrária da velocidade. O trem está indo para lá. Ó, sério. O trem está indo para trás. O super-homem está fazendo uma força para frente. Essa força, né, que a gente não sabe o que é ainda, causa aceleração na direção contrária. O trem continua indo para frente por um tempão, e aí ele para, porque a velocidade dele diminuiu. A velocidade dele diminuiu. Então, agora, o que ia acontecer se o super-homem continuasse fazendo... Eita. Se o super-homem continuasse fazendo força, a mesma força que ele estava fazendo antes, o que vocês acham que ia acontecer? O trem ia para trás. Exatamente. Então, tipo, pensa que ele estava fazendo aquela força toda para parar o trem. Quando o trem parou, ele continuou, voando, sei lá, melhor, né? Tipo, continuou empurrando com a mesma força. O trem começa a ir para trás. E ele começa a ir para trás, e se o super-homem continuar empurrando, a aceleração é sempre a mesma força que está fazendo, a velocidade vai aumentando, só que no sentido contrário. Então, o que acontece quando a gente pensa nessa situação é primeiro esse movimento aqui, pensa na aceleração negativa. Tem um movimento, tem a aceleração e a velocidade estava para cá. Aí é como se você estivesse empurrando a velocidade para ela ficar cada vez menor. E aí quando ela para, aí quando a velocidade fica zero, né, o movimento para. Mas se continua empurrando, ele começa a ir para o outro lado. Que é o quê? Velocidade negativa. Velocidade para o outro lado é velocidade negativa. E aí, na hora que a velocidade fica negativa, ela só fica mais e mais negativa. Então, a aceleração agora ajuda a andar. Antes, quando a velocidade estava contra a aceleração, né? Quando a velocidade estava contra a aceleração, a aceleração fez o movimento parar. Mas aí, depois de um tempo, o movimento vai parar e voltar e ficar cada vez mais rápido, ficar infinitamente rápido, né? Se você não parar nunca. Então, isso é uma coisa importante vocês perceberem. Quando a aceleração está contrária à velocidade, o movimento desacelera, é um movimento retardado. Mas em algum momento ele vai parar e vai voltar. E quando ele voltar, vai estar na mesma direção, velocidade e aceleração, no mesmo sentido, e aí vai com tudo. O negócio acelera mesmo, só que na direção negativa. Tá. Então, aqui, só uma comparação entre o MRU, que foi o movimento retilíneo uniforme da aula passada, e o MRUV. O Homem-Aranha fez isso também, do Tobey Maguire, no filme. Tava vendo o que eu usava, mas esse vídeo era mais curtinho. E aí, tipo, aqui você tem o quê? Você tem cada quantidade que a gente inventou, mas são quantidades que a gente inventou que são úteis. Por exemplo, a aceleração mede o quanto que a velocidade muda com o tempo. A velocidade mede o quanto que a posição muda com o tempo. Ou seja, o quão rápido o movimento é. E o deslocamento fala o quanto que você andou. Então, todas essas são coisas importantes porque a gente consegue usar essas quantidades para prever valores, para prever como é que o movimento vai ser em todo o futuro, né? Para prever como que vai ser o movimento completo, até onde você quiser. Então, aqui no MRU, né, revisando, a gente tem aceleração igual a zero, porque a velocidade é constante. Então, a gente tem velocidade constante, aceleração igual a zero, e o deslocamento você sempre pode calcular por velocidade vezes o tempo. Justamente porque a velocidade é constante. Você consegue pegar essa fórmula aqui, né? E transformar ela nessa daqui, que é a mesma fórmula. E aí também pegar essa daqui e transformar, né, nessa daqui, porque ΔS é a posição final menos inicial. Aí você passa a posição inicial para o outro lado da equação. E você consegue essa fórmula aqui que te diz o quê? Te diz a posição em qualquer tempo.
Você fala, passou essa quantidade de tempo. Tá bom, a posição é essa. Porque eu já sei a velocidade. No MRUV, a gente tem velocidade não constante. Mas a aceleração é. Da fórmula da aceleração, a gente consegue saber quanto que é a velocidade em qualquer momento. E ela é dada por velocidade inicial mais o quanto que a velocidade mudou, que é a aceleração vezes o tempo. E, a partir disso, eu consigo dizer o quanto que é o deslocamento. Mas eu não vou falar agora, porque, como eu falei, a próxima aula, isso daqui sai de uma análise de gráfico. O porquê que o deslocamento é isso aqui. Não é uma coisa que vocês precisam decorar, mas é legal entender porquê que, né, de onde que saiu. A fórmula é essa daqui. Às vezes ela é boa de decorar para a escola, para essas provas de vocês, para os técnicos, eu nem sei se é tão necessário assim. Eu não vi questões em que você tinha que calcular explicitamente assim. Mas é bom saber. Aí você tem, então, o tanto de distância que você percorreu num movimento com aceleração constante é esse. Então, se vocês quisessem calcular qual foi a aceleração que o super-homem fez, né? Qual foi a aceleração que a força dele fez para conseguir parar aquele trem a tempo, vocês usariam essa fórmula aqui, porque vocês sabem o quanto que o trem andou, vocês saberiam o quanto que o trem andou, e aí vocês conseguiriam saber qual que foi a aceleração que o super-homem teve que fazer no trem para ele parar. E aí, dessa fórmula, né, só fazendo posição final é igual a posição inicial, mais quantidade de distância que foi andada, a gente consegue essa posição. Beleza. Então, um exemplo de MRUV, um dos exemplos principais, é queda livre. E aí, eu vou te falar, a gente... por que queda livre, a queda dos objetos, acontece com aceleração constante? Eu tô falando que é um MRUV. Então, a aceleração é constante. Cara, eu não sei, a gente vê. E depois a gente tenta explicar por quê. Mas, por experimentos, é isso que acontece. Então, como é que mais ou menos acontece? Negócio com qualquer objeto. Essa bolinha aí é qualquer coisa. Negócio, você solta, né, aqui de cima, então a velocidade é zero, porque ele tá parado. Aí logo depois, um segundo depois, ele está em menos 10, com velocidade, menos 10 metros por segundo, velocidade. Depois, menos 20 metros por segundo. E aí depois, menos 30, menos 40, até chegar no chão. Tá? Aqui foi o exemplo, que ele chegou no chão rapidinho. Então tá. Se você pegar e você consegue conferir olhando, tipo, se você tirar uma foto, né, em cada momento, em vários momentos, você consegue calcular as velocidades e aí você consegue calcular quanto que é o delta da velocidade dividido pelo delta do tempo, que é a aceleração. E aí você chega num número que é a aceleração que a gente chama da gravidade. Tá? Então tá, o negócio cai com a aceleração da gravidade, que é mais ou menos 10 metros por segundo quadrado. O que é isso? Isso aqui é simplesmente um movimento do tipo que a gente acabou de descrever. Você vai ter, então, uma velocidade inicial igual a zero, uma aceleração igual a menos 10 metros por segundo quadrado e uma distância. A distância agora é na vertical. Então, a gente, ao invés de chamar de distância, a gente chama de altura, mas é a mesma coisa. Qual é a força da gravidade da Terra? Olha, a força, a gente vai estudar ainda, porque lembra que força vai ser massa vezes aceleração. Isso é segundo a lei de Newton, que é uma coisa que a gente vai ver quando a gente for ver dinâmica, lei de Newton. E aí, como a aceleração é menos g, a gente vai ter menos massa vezes g. Então, você vai ter isso. E isso daqui tem um motivo também, que é a teoria de gravitação, dos objetos que têm massa se atraírem. Mas, por enquanto, a gente só está olhando... a gente está dizendo que tem essa aceleração, a gente não sabe por quê. E a gente está calculando como objetos caem quando eles estão com essa aceleração, que é sempre, a gente sempre está, todo mundo com essa aceleração. Tá? Aí, beleza. Então, a gente tem aquela fórmula lá que a velocidade final
vai ser a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Velocidade inicial aqui é 0, por exemplo, quando eu deixei o objeto cair. A aceleração é menos 10. E o tempo é o tempo que eu esperei passar. Eu vou colocar aqui 3 segundos, por exemplo. Pronto. Então, a velocidade depois de 3 segundos vai ser menos 30. Opa. Aqui é metros por segundo quadrado. Aí vai dar menos 30 metros por segundo. Ó. Então, por que eu estou botando esse monte de menos? É porque a gente sempre calcula posição, né, e velocidade de acordo com o nosso sistema de coordenadas. Olha onde é que eu botei o sistema de coordenadas. O 0 está aqui e ele está crescendo para cima. Então, aqui, sei lá, 1 metro, 2 metros, 3 metros, e assim vai. Está crescendo para cima. Se está crescendo para cima e a velocidade está para baixo, significa que ela é negativa. Então, se a velocidade está para baixo, aqui, ela tem que ser negativa. Por isso que eu coloquei menos 10 aqui. O módulo é 10, a rapidez é 10. Mas o sinal é porque ela está indo para baixo de acordo com esse sistema de coordenadas. E a aceleração também é para baixo. Porque ela faz a velocidade, ó, ela aumenta de tamanho. Então, a seta, você pode dizer, a seta aumentou de tamanho. Mas, na verdade, ela era negativa. Então, ela ficou mais negativa, né? Porque menos 20 é um número menor que menos 10. Dá para entender isso? Então, está diminuindo. Então, a aceleração é negativa também. Posso dizer que a velocidade e a aceleração, que é igual a menos g, então as duas na mesma direção, o movimento é acelerado. Realmente a gente pensa, né? O movimento é acelerado mesmo. E aí, você poderia pensar primeiro que não, né? Que as coisas não demoram, elas não caem. Eu estou falando que todas as coisas caem desse jeito. Se você soltar duas coisas aqui, todo mundo cai desse mesmo jeito. No primeiro segundo está com velocidade 10, no segundo está com velocidade de 20. Quer dizer que vai todo mundo demorar o mesmo tempo para cair, vai cair exatamente do mesmo jeito. Mas não parece que é sempre isso. Porque se eu pegar tipo, minha borracha e um pedaço de papel, a borracha cai primeiro. A gente sabe que a borracha cai primeiro. E qual que é o motivo? Então, por que a gente está falando que não, que cai junto? Porque esse motivo pelo qual a borracha cai primeiro é simplesmente a resistência do ar. E a gente descobriu isso aí depois de um tempo. Mas no passado distante, eles também achavam que quanto mais leve uma coisa é, mais ela demora para cair. Justamente porque a resistência do ar faz essas coisas. Mas não é verdade. Se eu fizer uma bolinha de papel, vocês podem fazer isso na casa de vocês e deixar a borracha e a bolinha de papel caírem, as duas, caem ao mesmo tempo. Então, o problema todo é a resistência do ar. Daí, vocês podem ver aqui, ó, que com o ar, a bolinha, ele botou uma pena aí. A pena cai muito mais devagar do que a bolinha, claro, que a bola parece bem pesada, na real. Mas se a gente colocar esse negócio, essas duas coisas que vão cair em uma câmara de vácuo, ou seja, a gente tira o ar todo lá de dentro, ó o que acontece. Uau. Certinho. Negócio exatamente igual. Qualquer objeto cai desse mesmo jeito. A aceleração define completamente, né? Tem a velocidade inicial, que é 0, e tem a aceleração. Isso define exatamente como que o resto do movimento vai acontecer. Vai acontecer exatamente desse jeito. E aí, então, qualquer queda a gente descreve assim. Uma outra coisa, então, a gente tem aquelas mesmas equações, equações do MRUV. A gente tem aquelas mesmas equações para queda livre, só que normalmente a gente substitui assim, ó, A igual a menos G. Onde tem A, eu ponho menos G. E onde tem delta S, eu ponho a altura, delta H. Só porque é o nome que eu dou.
que é ΔS na vertical, né? A gente chama de altura, né? Distância na vertical. Então, é o movimento retilíneo, que nem os outros, e ele tem aceleração constante. E depois a gente vai ver o que causa essa aceleração, que na verdade é a lei de gravidade. O fato de que a Terra está puxando tudo que está ao redor dela, né? Faz uma força que causa a aceleração em todos os corpos que estão ao redor dela. Aí aqui eu só estava explicando, aí nesse slide aqui só estou explicando o que eu já falei, as velocidades são negativas, porque elas estão indo contra o sistema de coordenadas, né? Estão indo no sentido contrário. E, bom, acho que é isso. Tinha mais alguma coisa que eu ia mostrar para vocês? Sim, que é uma coisa que alunos mesmo de ensino médio, ou alunos de qualquer idade, né, podem fazer, se você conseguir imprimir um papelzão desse que é uma régua, e você enxergar isso aqui, ó, você fazer o movimento de queda livre com uma bolinha qualquer, uma coisa que seja pesada, né, para a resistência do ar não atrapalhar. E aí você tira uma foto de cada instante do tempo e vê cada posição, e você consegue ver que você consegue fazer o experimento de que fazer o cálculo, né, de que a aceleração da gravidade é mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, acho que é isso aí, gente. A aula que vem a gente vai falar de gráfico. E a gente vai explicar qual que é o motivo dessa fórmula aqui, ó. Qual que é o motivo da fórmula da posição e do deslocamento do MRUV Sereniensis. E aí, dúvidas? Deixa eu ver se eu paro de... Vocês acham que tá rápido demais? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vocês acham que tá rápido demais o assunto? Como é que vocês... O que vocês estão achando? Vocês acharam... Quem fez a lista achou difícil? Conseguiu fazer ela direitinho? Que bom. Olha, qualquer coisa vocês falam. Se tiver rápido, se tiver muita conta. Certo, beleza. Ó, semana que vem vou falar de gráfico, e aí tem várias questões de gráfico, né? E, então vai ficar mais fácil essas questões. A gente vai resolver exercício também. Então a aula que vem vai ser aula de gráfico e exercícios. Tchau, tchau. Tá bom. Ficou um pouco confusa a parte da posição do MRU e MRUV, mas deu para entender. Tá, a posição. É mais assim, tem a deslocamento, aí deslocamento é posição final menos inicial, né? Então, posição final é a posição inicial mais o deslocamento. Aí só colocar deslocamento, a fórmula do deslocamento ali. Quanto que andou. Onde que eu tô é onde que eu tava, mais o quanto que eu andei. É basicamente isso, a fórmula de posição. Sim, é muito legal isso, né? É muito estranho que a gente não... que as coisas caem do mesmo jeito. Não importa quão pesadas elas sejam, você põe um elefante e uma pena e vão cair do mesmo jeito. Tchau, tchau. Parar de gravar aqui.